Fala Coração, o podcast do Pro Criança. Eu sou o Pedro Chicre, sou pedagogo e faço parte da equipe multidisciplinar deste projeto. E hoje eu serei a ponte, o veículo que trará para vocês notícias de qualidade, de bem-estar, sempre trazendo alegria, falando de saúde, de acolhimento e de amor. E hoje eu trouxe para vocês uma convidada deliciosa. Deliciosa não, saborosa. Aqui eu tenho a Carolina Maluf Chacha, a Carol. A Carol é a nossa nutricionista. Carol, fala um pouquinho de quem é a Carol. Como que foi a chegada da Carol aqui no Pro Criança? Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? Fico muito feliz de terem me chamado. E um pouquinho da minha história, de eu ter chegado aqui, foi que eu sempre, desde pequenininha, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, ainda mais socialmente. E aí, antigamente, eu fazia alguns voluntariados que eu gostava muito, só que aí com a pandemia a gente teve que parar as atividades, e eu fiquei muito triste, sentia muita saudade. E aí, quando as coisas melhoraram um pouquinho, eu já estava ali mais ou menos do meio para o final da faculdade, eu decidi que dessa vez eu queria ajudar também, mas na minha área. Então foi assim que eu vim parar aqui, conheci o projeto, fiquei encantada e resolvi vir para cá. Tá certo, Carol. Carol, o que representa o alimento para você? É uma pergunta difícil, porque o alimento eu acho que é até difícil da gente pensar em reduzir ele, talvez. O alimento é a soma de várias coisas, tanto da parte nutricional, então pode ser ou não uma fonte de nutrientes, mas também pode ser ou não uma fonte de afeto também. Então, às vezes, quando você tá com saudade da sua avó que faleceu ou que mora longe, você faz aquele bolinho que lembra a sua avó que ela fazia, que tem aquele cheirinho idêntico também, e aí dá aquela acalentada também. Pode ser também uma fonte de conforto. Então, tem várias pessoas que trabalham muito e aí chegam cansadas em casa e aí vão comer um chocolate como o comfort food que a gente fala também. Então é difícil a gente definir o alimento. Tem muitas facetas que a gente pode pensar sobre. Então, no primeiro momento, é uma parte fundamental porque faz parte da nutrição. Uhum. Você falou do alimento também enquanto afeto. Uhum. Aqui dentro do Pro Criança, como é que é a dinâmica desse seu trabalho? E para as pessoas também conhecerem, saberem que a maioria das pessoas que nós atendemos aqui no Pro Criança, que você atende ali no seu tempo de consulta, são pessoas carentes. Como é que você faz essa conta? Como é que você trabalha essa importância dessa alimentação num país em que, infelizmente, a gente também tem a falta dela? Então eu sempre trabalho conscientizando a família, a criança, eu sempre busco também incluir a criança na consulta. Então, quando eu vejo que ela consegue interagir, eu pergunto para ela o que ela está comendo, como é que é a rotina. Eu também tento falar de forma que ela entenda, que a família entenda, porque não adianta chegar na consulta e falar com termos mais técnicos que não vão entender, não vai adiantar de nada. Justamente o intuito da consulta é atingir aquela família de forma que elas tenham maior consciência alimentar. Então eu sempre explico tudo, eu gosto que a criança entenda por que eu estou sugerindo alguma mudança, a família também tem que entender, porque não adianta nada eu falar, ó, Pedro, você vai comer alface todo dia por 2 semanas, e aí você ou não vai ligar, não vai comer, ou você vai começar uns dias e depois vai parar. Se você não sabe muito bem o que você está fazendo, por que você está fazendo, você não consegue aderir ali. Então, por isso que eu sempre explico muito bem. E essa questão da carência mesmo, de não ter como comprar os alimentos, a gente sempre trabalha em consulta. Então, eu vejo se a família tem condições de comprar tais alimentos. Uma coisa que eu tô tentando até diminuir um pouquinho a recomendação é do azeite, porque agora tá muito caro. Então, eu pergunto, você tem condições de comprar um azeite? Nem que seja para usar um pouquinho? Se não, a gente pode usar outra coisa? Dependendo do que for, a gente vai manejando sim. Porque realmente não tem como passar tudo que eu quero, achando que é o mundo das maravilhas, sendo que a realidade é outra, né? Ô, Carol, isso é muito bacana, assim, quando a gente trabalha com uma profissional que tem me fugiu a palavra, que tem esse cuidado, essa sensibilidade em perceber qual é a real situação da família para que ela também possa trabalhar dentro do que é viável, né, uma boa alimentação para as crianças. Eu acho que também tem uma outra coisa que
que me instiga muito, assim, em tempos de vida corrida, em tempos em que os pais precisam trabalhar, tanto o pai quanto a mãe, para manter a casa, a questão do fast food, né, da comida fácil. Então a gente acaba apelando para uma alimentação nem tão saudável, mas que naquele momento resolve o problema pela necessidade da família. Como é que você também trabalha isso junto com a criança e com a família? Porque geralmente essas comidas, né, mais fáceis, elas são mais saborosas e as crianças acabam gostando mais. Exatamente. Mas aí eu tenho um fator que eu acho que ele é inverso, porque aí eu vou ter uma saúde que não é bacana, aumento de peso, enfim, coisas que você pode dizer muito mais do que eu, mas principalmente como é que você trabalha isso. Exatamente, você tocou num bom ponto, porque esses alimentos fast food, eles foram feitos para serem palatáveis, então é como se as nossas papilas gustativas entrassem em festa quando a gente está comendo aquilo. É justamente pensado para isso. Tanto que quando a pessoa tem o hábito de comer muito fast food, quando ela vai comer um legume, uma verdura, é claro que não vai ter muita graça para ela, porque está acostumada ali no excesso de gordura, no excesso de sódio, então fica diferente, realmente não tem muita graça. Então, não tem muito como fugir também de fast food, tá na vida de todo mundo, tá presente em vários lugares, mas a gente vai orientando e vai educando nutricionalmente justamente por isso. Porque a gente fala que tudo bem ter o equilíbrio, então tudo bem você querer comer numa festinha, quando você vai sair com os amigos, não tem problema nenhum. Mas desde que isso não seja no dia a dia, porque isso vai ter vários impactos ao longo da vida. Ainda mais quando se trata de crianças, que elas estão formando os hábitos dela, crianças, adolescentes. Então tudo que elas comem por agora, a tendência é perdurar pela vida toda. Então o excesso de fast food ao longo da vida, com certeza vai causar doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão. Então a gente tem que ir trabalhando isso. E hoje em dia eu tô até achando legal, porque tá tendo um movimento oposto, que é o slow food, que ainda tá crescendo aos pouquinhos, mas hoje em dia tá tendo um pouquinho mais até de foco mesmo, que são pessoas que defendem a comida de verdade. Então, vai fazer uma comida mais devagar, tudo bem. Tipo, pães de fermentação natural que estão vindo com mais intensidade agora também. Comidas de verdade mesmo. E aí a gente tem que trabalhar como a gente consegue. Então, muitas vezes congelando comida, pensando em estratégias para deixar a comida congelada gostosa, em deixar os legumes mais saborosos também, com temperos naturais, com outras coisas que agregam mais sabor, mais cheiro, uma coisa que atraia mesmo as crianças. Então a gente sempre tem que ir trabalhando ao redor disso. Carol, você é uma profissional que está muito atenta, né, a essas outras possibilidades e alternativas também. Fazer criança gostar de alface é um desafio muito grande. Mas assim, eu percebo nesse breve contato com você e nessa conversa que a família ela precisa ser muito mais bem orientada, né? Porque a criança acaba sendo a receptora, né? Ela é a extensão do que a família leva para ela. Carol, esse mês a gente comemora no dia 31 o Dia da Saúde e Nutrição. Você pode falar alguma coisa sobre esse dia? Eu acho que é um espaço aqui que é importante que a gente também traga. E o que você tem para dizer para a gente sobre esse dia? É um dia que eu acho legal a gente parar para pensar um pouquinho nisso, porque nossa vida é sempre corrida, né? Então é sempre bom ter esses momentos mais dedicados a algumas datas para a gente parar realmente para pensar como é que está sendo a nossa alimentação, o que a gente pode mudar, se a gente pode influenciar de alguma forma, até quem não é nutricionista, que tem algum amigo que está passando por alguma coisa, está querendo mudar hábitos, se pode influenciar positivamente aquela pessoa a fazer mudanças também. Então é um dia que é legal a gente pensar sobre isso. Esse ano vai cair até na Páscoa, né, que a gente estava falando sobre isso. Sim. E é até legal a gente pensar sobre isso, porque geralmente as pessoas enxergam a Páscoa e o Dia da Nutrição como dias antagônicos, né? Mas não tem que ser assim. Tudo bem a criança querer comer um chocolate, faz parte desse convívio social também. Desde que não seja uma quantidade absurda, uma quantidade exagerada da criança passar mal, porque já vi isso acontecer, de comer tanto chocolate no dia que chega aí para o hospital mesmo. Então, se for em equilíbrio, tá tudo bem. Realmente faz parte, assim, da nossa cultura. Olha, a gente percebe que a Carol é uma nutricionista, que ela não é
uma nutricionista, ela não é uma bruxa. A Carol é uma fada. A gente esse mês, ela antecipou e a gente está exatamente no mês que a gente está propondo uma ação que a gente está falando sobre a Páscoa, mas trazendo alguns significados da Páscoa sempre para uma alimentação saudável. Então, quando você fala de Páscoa, você fala do coelho, né, dos símbolos, né? Você fala da cenoura, e você fala do ovo. Não é o ovo cozido, mas é o ovo de Páscoa, o ovo da Páscoa, que tem um significado, um belo significado, que é o renascimento, que é o nascimento, e a gente sempre vai comemorar, né? Isso faz parte da nossa cultura. Sim. Como Procriança também, a gente insere a cultura e usa a cultura também como um elemento de formação e de informação e também de nutrição saudável. Eu queria que você me explicasse uma matemática. Porque assim, eu tenho a Páscoa, eu tenho o ovo e eu tenho o chocolate. E eu andei dando uma pesquisada e eu quero dizer aqui, eu vou ler, porque assim, o chocolate, ele é um dos alimentos mais amados e mais consumidos no mundo inteiro. Sim. Né? Então eu vou te falar os benefícios do chocolate. Eu adoro chocolate. Então o chocolate, ele possui um alto valor energético. Isso é muito bom. Ele é um antioxidante. Ele causa bem-estar. Ele diz aqui, beneficia o sistema cardiovascular. Ele também é um anti-inflamatório. Aí eu quero que você me resolva essa matemática com uma conta. Ele também tem gordura saturada, ele tem um alto índice de açúcares. E ele faz ganhar peso. E para uma criança que tem uma cardiopatia, ou para as pessoas que consomem em excesso, tendo ou não alguma doença relacionada, assim, não é um alimento que também ele é tão desejado. Então ele é amado e ele é odiado. E a nossa fada aqui, como é que trabalha? Como é que tira um pirulito da boca da criança? Como é que entrega um ovo de Páscoa para a criança e diz assim, coma com moderação? É uma situação meio complicada mesmo, mas a gente, só se a criança realmente tiver uma restrição muito grande, que não possa comer nada de chocolate, a gente preza pelo equilíbrio. Mas essa questão, assim, dele ser muito bom, é mais o cacau, que aí é o chocolate puro mesmo. O cacau, ele tem vários benefícios mesmo para a saúde, mas aí quando a gente adiciona uma quantidade muito grande de açúcar para fazer uma barra de chocolate ao leite, por exemplo, e gorduras também, que tem muita gordura saturada também, que não é boa para o coração nem nada, aí fica realmente mais complicado. Por isso que a gente fala sempre de preferir o chocolate pelo menos 70%, mas crianças geralmente têm esse paladar de chocolate ao leite mesmo. Então, como não é uma coisa muito saudável, geralmente o que eu indico quando a criança pode comer é misturar com fruta. Então bota uma bananinha e derrete chocolate e bota por cima. Pega o morango e passa no chocolate também. Por que não? Não tem que ser sempre 8 ou 80, ou pode comer muito ou não pode comer nada. Sim. Vamos misturar com coisas que forneçam também nutrientes. Eu acho legal isso. Nossa, eu acho esse caminho fantástico, né? Você transformar o chocolate, né, o objeto principal, em outras receitas, né? Que você pode consumir sem se preocupar tanto com a questão de trazer dano para a saúde. Carol, uma pergunta que eu também tenho muita curiosidade, eu acho que as pessoas também teriam essa curiosidade, a relação da nutrição com a cardiopatia. Você pode falar um pouquinho como é que se trabalha essa questão? Porque eu acho que é tão importante a gente ter uma alimentação saudável para a gente também ter um coração saudável. Exatamente. Varia muito, assim, de acordo com o paciente que a gente recebe, porque, por exemplo, tem paciente que a gente recebe que, pela cardiopatia também,
ser mais complicada, pode ser que o metabolismo dele gaste mais. Então ele pode ser muito magrinho, pode ter dificuldade de engordar, e aí às vezes até para fazer a cirurgia ele precisa ganhar um pezinho, e aí a gente orienta nisso. Ou às vezes aquele paciente já está acima do peso e também está consumindo muita gordura saturada, por exemplo, que já é ruim para o coração, açúcar também, e aí a gente orienta em cima disso também. Se tem alguma restrição, então às vezes tem lá taquicardia, tem algum problema que a gente tem que restringir também tudo que tem cafeína. Então, às vezes, a pessoa não sabe que tais alimentos, tais bebidas têm cafeína, a gente tem que orientar sobre isso também. Então, é bem personalizado mesmo, não tem uma coisa assim universal, mesmo seria assim, consumir comidas e frutas e verduras e tudo que é da terra, mas para todo mundo é uma orientação que se encaixe, eu acho que é basicamente isso, porque a gente sempre tem que ir adaptando mesmo. Uhum. Carol, eu não tô. A gente tem um trabalho muito ligado, a gente tem uma conexão muito direta, mas eu não estou sempre dentro do seu espaço de atendimento. Então a gente tem alguns encontros nos espaços entre as consultas. Eu queria destacar aqui para vocês conhecerem também esse lado da Carol, desse cuidado que você tem, eu acho que muito pedagógico e muito lúdico, né, de sempre deixar na recepção com muito zelo, com muito carinho, receitas novas, receitas possíveis, receitas viáveis. Eu acho isso acho que é uma marca do seu trabalho e que eu acho tão lindo, né? Porque a criança vem para fazer uma consulta cardiológica, passa pela Carol, que recebe uma boa informação sobre a nutrição e ainda sai daqui com uma cartilha que, como você diz agora há pouco, né? O alimento que também remete ao afeto. E eu vejo muito a Carol impresso naquele material tão simples assim e tão bonito, né? Quando a família ainda sai daqui com esse mimo, né? De saber que naquele material ela ainda tem mais possibilidades dela ter mais saúde, mais qualidade de vida. Ô Carol, o seu trabalho me encanta. Você é uma pessoa que chegou com certeza para somar aqui no Procriança. Você é uma pessoa extremamente acessível. Eu vejo a sua relação com as crianças de uma maneira muito afetuosa, de uma maneira muito carinhosa. Então não tem como não encerrar, né, esse bate-papo agradecendo o seu trabalho, o seu tempo e dizendo que quando a gente faz um trabalho com amor, quando a gente faz um trabalho em conjunto, eu acho que a vida das pessoas melhoram e eu acho que faz bem também para o nosso coração. Muito obrigado por esse tempo e eu tenho um privilégio de poder trabalhar e aprender com você todos os dias. Que isso, eu que agradeço depois de uma declaração dessa. Eu fico muito orgulhosa também de trabalhar aqui com você, com todo mundo que é tão capacitado por aqui. As meninas da recepção, a Lê, a doutora Isabela, todo mundo. E eu fico muito feliz até quando vocês vêm até a mim pedir orientação, pedir consulta, porque eu vejo que vocês confiam mesmo no meu trabalho. E aí eu fico muito feliz com isso tudo, de estar aqui trabalhando, de poder ajudar as crianças e também de ter vocês do meu lado também nessa jornada pela melhora da saúde das crianças, melhora da saúde física, psicológica, de tudo, assim. Então eu fico muito feliz mesmo, obrigada. Então fala, coração, em uma palavra, o que é o Procriança? Talvez sonho, porque parece um sonho, né? Juntar crianças carentes recebendo assim um atendimento tão bom num lugar aqui maravilhoso. Felicidade também podia definir. Acho que é basicamente isso. Muito obrigado, Carol, mais uma vez. E ouvintes, sigam o nosso canal, compartilhem, venham conhecer o Procriança, venham conversar com a Carol. E venham experimentar essa experiência que é o Procriança.